Bom, gravando. É isso aí, galera. Como eu havia dito, essa semana, quer dizer, há 2 semanas atrás, a gente começou, 2 ou 3 semanas atrás, a gente começou a falar sobre o tema de liderança. A liderança é um tema que eu gosto, tenho paixão. E assim, eu me propus a trazer pessoas, líderes. Muitos líderes provavelmente já estão em voga, outros são líderes do anonimato, mas tão importantes quanto aqueles que já estão em voga. Mas então eu resolvi trazer essa semana uma pessoa muito especial, meu amigo Sandro Souza, meu amigo Master Coach Sandro Souza. Parabéns pela sua formação. Fiquei muito feliz de ver que você está avançando cada vez mais. Você é uma inspiração para mim e para as pessoas que estão aqui assistindo você agora, nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre liderança positiva com o Sandro. E mais algumas coisas voltadas nessa vertente. Mas, Sandro, eu queria que você se apresentasse para a galera, porque ninguém melhor do que o Sandro para falar de Sandro. Beleza? Vai lá, se apresenta aí. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá? Olá, pessoal, como é que vocês estão por aí? Pô, você me dá uma responsabilidade muito grande. A gente falar da gente é complicado, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu posso contribuir com o dia de hoje, espero que sim. Eu trabalho com gestão há mais de 20 anos, então eu não sei se eu nasci líder ou não, mas eu aprendi a ser líder, né? Eu precisei aprender a ser líder. E depois eu comecei a perceber que ser líder não é nada mais, nada menos do que ser você mesmo na essência. Quando você tem coragem de ser você mesmo, defender os seus pontos e ter muito bem embasado por que você está defendendo aquele ponto, e você tem a garra para levar isso adiante, então você é líder, né? E aprendi também ao longo da minha vida que existem formas e formas de liderança, né? É lógico, a gente lê sobre isso, a gente estuda sobre isso, e a gente aprende também no dia a dia como é ser líder. E por isso que o assunto da liderança positiva me chamou a atenção. Porque a liderança positiva, de certa maneira, ela veio documentar, ela veio ratificar aquilo que eu acredito por liderança há mais de 20 anos. E que sempre procurei nos livros, sempre procurei nas práticas de pessoas, e eu encontrava uma pista ali, uma pista aqui, uma pista de pessoas que faziam algo diferente, que eu falava, poxa, que legal esse estilo de liderança. Deixa eu procurar aqui no livro como é que é esse estilo de liderança. E não estava catalogado, né? Há muito tempo isso. E recentemente, né, eu comecei a trabalhar em relação à liderança positiva e comecei a identificar esses perfis, né? Então eu me especializei em liderança positiva pela Faculdade Monteiro Lobato, que é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Coaching. Não contente com isso, porque eu sou um amante do aprendizado, né? Um buscador. Então eu fiz também uma especialização pela Universidade da Pensilvânia, que foi onde surgiu a educação positiva. Então eu falei, eu vou na fonte, porque a fonte vai me ajudar talvez mais ainda. Mas eu falei assim, também vou pegar um contraponto, né? Porque eu não quero ser doutrinado em relação ao estilo de liderança. Eu quero compreender esse estilo de liderança, ver se ele se adapta à minha vida e à vida de outras pessoas, ao estilo de vida da gente, e de que ponto ele pode contribuir realmente para o que a gente chama de bem-estar, né? Algumas pessoas chamam de felicidade, né? E na literatura a gente destaca como bem-estar. Então eu fui fazer uma especialização também em ciência do bem-estar na Universidade de Yale, né? Também nos Estados Unidos. Então acho que esses contrapontos, né, eles são importantes para que eu possa ter uma visão local, né, de como funciona, qual é o estilo da liderança positiva aqui no Brasil, da origem na Universidade da Pensilvânia e o contraponto na Universidade de Yale, como é que eu aplico isso dentro da ciência do bem-estar. Fora isso, eu tenho algumas outras formações, como você falou, eu sou Master Coach também fiz programação neurolinguística na Sociedade Brasileira de PNL, sou pedagogo, eu adoro estudar é a minha vida, né? Amo idiomas também, então, mas talvez seja a coisa mais importante que seus
se a pessoa da audiência aí talvez se interesse, eu sou guia Disney também, há mais de 20 anos. Então, se alguém precisar de alguma dica sobre a Disney, pode entrar em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Talvez essa seja uma das minhas missões de vida. Isso é lindo, né? Eu fui à Disney, a gente tem a Disney também como exemplo dentro daquilo que a gente trabalha de liderança, né? Muito interessante. Sandro, a gente veio falando sobre liderança positiva, o nosso propósito hoje. Explica pra gente, cara, o que é liderança positiva e para que ela serve. Eu sei que a liderança positiva é um conceito novo, né, que vem sendo desenvolvido e apoiado através de conceitos da própria psicologia positiva, né? Então, eu queria que você trouxesse para a galera que está aí o que seria a liderança positiva e para que serve a liderança positiva. Fábio, excelente pergunta, né? É muito triste a gente ver pessoas que, às vezes, falam sobre determinado assunto, mas não entendem esse determinado assunto. E pior do que não entender, porque acho que todo mundo tem a chance de não saber sobre algo, é não querer aprender sobre esse algo antes de reproduzir uma tradução que não esteja adequada. Então, tem muita gente que fala que liderança positiva é você ser positivo em relação àquilo que você vai fazer, né? Muito me assustou, por exemplo, existe um livro que se chama Grit, da Angela Duckworth, que foi traduzido para o Brasil como Garra, né? E é uma das literaturas de psicologia positiva que embasa um dos princípios do Martin Seligman, que é o fundador da psicologia positiva, que é o PERMA, e quando ele fala de achievement, você precisa falar de garra, né? De realização, tem que falar de garra. E muito me assustou quando a tradução da Saraiva como garra colocou na classificação o livro como autoajuda. E Grit, da Angela Duckworth, é tudo menos autoajuda. Né? Talvez no conceito de autoajuda, onde a gente fala dos nossos sentimentos, e eu adoro autoajuda, tá? Eu leio muito autoajuda e eu acredito que autoajuda é um negócio muito legal para a gente buscar motivação dentro da gente, mas a autoajuda em si, não necessariamente, ela tem embasamento teórico. E quando você pega algo que tem um forte embasamento teórico e classifica como autoajuda, você está colocando as batatas junto com as cenouras. Sim. E você está classificando de maneira inadequada. Certo. Né? Então, queria deixar claro, né? O que é a liderança positiva? Primeiro, liderança positiva é ciência. Não é eu acho que é ou acho que não é. Não, é ciência, né? São fatos observáveis. E que a pessoa, lógico, ela tem que ter um perfil positivo, vai ajudar. Mas ter um perfil positivo não significa que ela tem que ser uma pessoa que esteja sorrindo o tempo todo, que ela vê um desafio, ela fala, não, isso aí é fácil, e menosprezar aquele desafio. Não é isso. Não é isso. Somos duais, né? Não dá para ser 100% o tempo todo dessa forma, né? Não. Agora, a questão é o seguinte, você entender como é que você pode usar os desempenhos positivos a seu favor. Certo. E aí, para você utilizar os desempenhos positivos ao seu favor, você precisa primeiro entender, como Martin Seligman diz, né? Como é que você vai... quais são as teorias que te embasam dentro daquele movimento? 2, qual é a métrica que você vai conseguir usar? 3, quais são as intervenções que você vai poder utilizar para que você tenha uma performance melhor do que a performance que você tem atualmente, né? Em seguida, você percebe também, tirando Martin Seligman, tirando Angela Duckworth, né, existe uma pessoa que se chama Barbara Fredrickson. E a Barbara Fredrickson, ela também trabalha a questão das emoções positivas. E aí você pode ficar pensando assim, como o pessoal da audiência aí, pensar, poxa, como é que eu transformo... Desculpe. Como é que eu transformo emoções positivas em métrica? E é muito possível, né? Inclusive, ela criou uma taxa de positividade, que a gente chama, que é uma taxa de positividade 3:1, que a gente chama, né? Então, a gente tem testes, tem forma de medição, e que eu percebo
se a relação de emoções positivas com a relação de emoções negativas estão em pelo menos 3:1, para eu indicar qual será a tendência de desempenho daquele colaborador. Então perceba que a gente tem ferramentas muito ricas, né, e que a gente pode usar no nosso dia a dia. Aí você pode estar pensando assim, poxa, mas quem é Angela Duckworth? Né? Angela Duckworth, ela é uma doutora da Universidade da Pensilvânia, mas se não bastar para você e para a audiência, ela também estudou em Oxford, também estudou em Harvard. Para ter o livro dela classificado, né? Para ter o livro dela classificado na Saraiva como autoajuda, cara. Então é revoltante, entendeu? É revoltante. Então, enfim, quem que é a Barbara Fredrickson, né? A Barbara Fredrickson, ela só estudou em Stanford, né? Então, eu acho que eles têm muita autoridade para mostrar para a gente que existem ferramentas capazes de medir aquilo que às vezes a gente acha que não é mensurável. Então, a liderança positiva ela vai trabalhar isso, os princípios da psicologia positiva, com o intuito de aumentar a performance, o desempenho e o resultado de cada colaborador e da empresa como um todo, né? Então, essa é a liderança positiva. E para isso, a gente utiliza de teorias totalmente fundamentadas, a gente usa métrica, muito fácil de acompanhar, e a gente usa intervenções que vão fazer com que os resultados sejam cada vez maiores. Pô, show de bola. Isso, na prática, são utilizadas essas ferramentas. Eu tinha até uma curiosidade em relação à questão da liderança positiva. Existe, assim, a gente sempre tem ramificação de algumas coisas, né? Existe algum modelo de liderança positiva? Tem mais de um modelo de liderança positiva? Como é que funciona isso? Não somente a liderança positiva, Fábio, mas assim, todos os estilos de liderança, eles possuem variações. Porque a variação, ela é intrínseca do profissional, é intrínseca da equipe com a qual eu estou lidando, é intrínseca ao contexto em que a empresa está inserido, à segmentação da empresa. Então, por mais que a gente classifique como um determinado estilo de liderança, né, a liderança ela tem sim subdivisões em si mesma. Né? Se a gente estiver falando especificamente da liderança positiva, e a gente pegar o modelo do Martin Seligman, o Martin Seligman ele tem um modelo chamado PERMA. Né? E esse modelo PERMA, que é um acrônimo, né, ele diz o seguinte, o P seria de Positive Emotions, que seriam as emoções positivas, o E seria de Engagement ou Flow, né, o engajamento ou Flow, Flow a gente nem traduz mais, usa esse termo mesmo em inglês. O R seria o Positive Relationship, então os relacionamentos positivos. O M seria de Meaning, significado, propósito. E o A seria de Accomplishment, realização. Então o que o Seligman diz? Ele diz o seguinte, meu amigo, nós temos ferramenta para medir tudo isso daí. A gente pode medir emoção positiva, pode medir engajamento, pode medir relacionamento, pode medir significado, propósito, pode medir realização. Qual é o seu foco? O que você quer tratar? Porque dependendo do que você quer tratar, você tem uma intervenção específica. Ou você tem uma orientação de intervenção que você adapta ao seu contexto. Então perceba que muitas vezes, ou devido à segmentação, ou devido ao estilo de liderança do líder, ou devido à equipe a qual ele está liderando, ele precisa focar em algum desses determinados itens aqui, seja na emoção positiva, seja no engajamento, na relação positiva, no significado, propósito, na realização. Então, isso faz com que existam grandes possibilidades de você ter vários estilos de liderança e que todos permitam, né, todos pertençam à liderança positiva. Então você tem a base da liderança positiva, mas com certeza no dia a dia, na prática, você vai perceber que existem variações. Além disso, eu vou arriscar dizer para você, e existe um estudo recente dizendo isso, em relação às correlações entre liderança. Então você consegue perceber que a liderança positiva, ela pode ser, inclusive, estar presente em outros estilos de liderança. Porque a liderança positiva, ela diz muito mais sobre o como fazer do que o que fazer. Em alguns estilos de liderança, eles focam muito no o que fazer.
né? Ou para quem fazer. Sim. E a liderança positiva, ela está preocupada muito com o como fazer, né? E esse o como fazer, que até hoje a gente não trabalhava muito isso, ele permite que a gente perpasse por vários estilos de liderança e sem ferir nenhuma delas, né? A gente apenas agrega valor àquele determinado estilo de liderança. Então, eu não preciso mudar o profissional, não preciso mudar 360 graus ou 180 graus, né? O estilo de liderança da pessoa, mas eu posso sim trazer uma melhor performance para aquele estilo de liderança que ela já possui. Show. E que ela já se adapta muito bem. Então, eu posso ser muito bem um líder transformador e um líder transformador positivo. Ou seja, você faz uma análise de perfil comportamental para definir qual o caminho que você vai seguir em relação a essa questão da ramificação, do método, do modelo que você vai utilizar, é mais ou menos isso? Quando a gente fala, uma parte é isso, mas quando a gente fala de análise de perfil comportamental, a gente está trabalhando sobre fatos observáveis. E quando a gente fala de emoções positivas, não necessariamente são fatos observáveis. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa extremamente feliz e alegre e ter essa cara aqui que eu estou te mostrando agora. Então, quem olha para mim, necessariamente, não vê uma pessoa feliz e alegre. Porque ser feliz e alegre não necessariamente tem que me fazer estar sorrindo 24 horas. Não é isso. Mas é sobre qual estado eu realizo as minhas ações, né? Então, assim, um exemplo muito simples, né? Eu posso acordar na segunda-feira e falar assim, putz, grilo, tenho que ir para o trabalho de novo, que merda, né? Ou eu posso acordar e falar assim, meu, que bom, eu vou para o trabalho de novo, porque eu estou empregado, né? É uma outra perspectiva, e que talvez essa segunda perspectiva traga uma melhor versão de mim para a realização do meu trabalho do que a primeira versão. Talvez a primeira versão seja uma versão covarde, de não tomar uma atitude e falar assim, já que isso não te faz bem, por que você continua indo? Né? E aí, nesse caso, vem a vitimização, né? Falar assim, eu saio por causa de alguém, alguma coisa assim. Então, olha só, não, eu entendo. Com 18 milhões de desempregados no país, significa que você tem que ir, né? Tá, eu entendi. Então tá bom, já que eu tenho que ir, eu entendi isso como premissa, então que eu vá bem. Porque eu preciso mostrar a minha melhor versão. E eu vou ser exigido de resultado, né? Quando a gente começa a estudar sobre emoções positivas, a gente começa a perceber o seguinte, a criatividade é um dos elementos que estão assim mais visíveis dentro do processo de liderança positiva. Inclusive, um dos benefícios, né, é que a gente tenha mais flexibilidade criativa e cognitiva quando a gente aplica liderança positiva. Então, imagina para uma vida como é a nossa, cheia de desafios, e que mudam tão rápido, e dentro de contextos que também mudam tão rápido, se a gente pudesse ser mais criativo e mais cognitivo, e ter uma flexibilidade cognitiva maior, como é que a gente resolveria os nossos problemas? Como é que a gente resolveria os nossos desafios? Como é que seria a nossa performance? Né? Então, assim, isso tira a gente também daquele estado de conformismo, né? Porque quando a gente vai lá num estado mental onde a gente não está feliz com aquilo que a gente está fazendo, a gente talvez entre num estado de conformismo que qualquer resultado é suficiente. Mas será que esse sou eu? Então essa é a liderança positiva, né? Então a liderança positiva é tudo menos autoajuda. Ou é autoajuda, mas todas as teorias que a embasam com métricas, né, e intervenções que façam com que a gente mostre a nossa melhor versão e a gente tenha resultados incríveis, extraordinários. Pô, show de bola. Ontem eu estava assistindo umas aulas de filosofia e falava sobre Sêneca, e aí falava sobre o cinismo e a transparência, e uma relação muito interessante. Isso me chamou muita atenção, porque como assim, é antagônico, né? Quanto mais eu me aproximo de alguém, mais talvez eu me afaste da pessoa, porque a ideia que eu tenho do que ela é o que faz eu me apaixonar por ela. Mas quando eu realmente conheço,
me aproximam mais, aí eu estou convivendo e aí essa ideia que eu tinha dela, eu vejo que ela já não é a mesma ideia, né? Convivendo, você vê que a pessoa é de outra forma. E aí nesse sentido, né? Trazendo para a gente, desculpa, assim, trazendo para a gente, quanto mais distante que eu fico de mim mesmo, mais complicado fica, né? Então, assim, para eu me conhecer, eu preciso me aproximar de mim, é uma questão de introspecção, de busca. Mas fala. Olha, aí o que Fábio, você fala. É interessante essa colocação que você fez. Eu diria o seguinte: a gente poderia contribuir com o Sêneca, trazendo uma perspectiva mais positiva para ele, né? Mais positiva em que sentido? Eu não preciso deixar de olhar para mim de uma forma diferente todo dia. Sim. Eu não preciso deixar de olhar para o outro de uma forma diferente todo dia. E essa perspectiva positiva com a qual eu olho para mim e olho para o outro, talvez ela me traga elementos falando assim: eu não sou só isso. Eu sou muito melhor que isso. E eu preciso demonstrar que eu sou muito melhor que isso. E uma outra coisa, se eu estou trabalhando com equipes, eu não posso também me conformar. Poxa, ele já deu o máximo que ele podia dar. Não deu. Talvez eu não esteja utilizando as ferramentas adequadas para trazer a máxima performance daquela pessoa. Talvez eu esteja otimizando o processo da maneira que eu possa otimizar para ajudar essa pessoa a ainda ter resultados mais extraordinários. Às vezes a gente entra naquele dia a dia da empresa e a gente cai numa burocracia infeliz e que essa burocracia muitas vezes ela impede os resultados positivos. Certo. E às vezes é muito mais trazer satisfação para alimentar o ego de alguém do que em prol do resultado. É verdade. Né? Então, olha só, hoje, né, com a dinâmica que a gente tem no mundo, esse questionamento diário, né, sobre a visão do Sêneca, ela é fundamental, né, para eu entender o seguinte: eu estou olhando para mim todo dia do mesmo jeito, ou fazendo a pergunta de um outro jeito, eu tô me conformando com quem eu sou? E a mesma coisa quando eu olho para a minha equipe, eu estou olhando para a minha equipe do mesmo jeito? Ah, não, esse aí eu já tentei, e olha, ele é assim há 5 anos, há 10 anos, e ele não vai mudar. Ah, peraí, como é que não vai mudar? Eu me entreguei? Que líder sou eu? Isso está dentro, né, de um assunto que a gente vai abordar mais para frente, que é um pouco da comunicação não violenta. Tem uma correlação nisso aí. Mas eu queria trazer para você assim, uma coisa que vem me chamando muita atenção. Pensando no futuro do nosso país, né, que provavelmente vai estar na mão dessa nova geração aí, né? Como a liderança positiva ela pode, né, ajudar essa galerinha nesse sentido do que vem né, do que está vindo aí, do que está por vir. E assim, a liderança positiva ela se aplica a crianças e adultos, assim, a quem ela se aplica, né? Como que a gente pode entender a quem ela se aplica, a liderança positiva? Ô Fábio, eu vou utilizar agora de um momento coaching com você. Então, ao invés de te responder, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem contato com crianças, tem sobrinhos, tem? Sim, tenho. Pensando nesse seu sobrinho, nessa sua sobrinha, se você Gabriela, pudesse... minha sobrinha linda. Gabriela. Do Yuri. Se você... Tá, imagina o seguinte, você tem um dom. E esse dom que você tem, né, é um desejo que você pode realizar. Certo. Só que esse desejo você não pode realizar na sua vida, você só pode realizar na vida do outro. E o outro, nesse caso, é a Gabriela. Certo. Se você pudesse pedir uma única coisa para a Gabriela nessa vida, uma única, qual seria? Rapaz? Não. Eu tô pensando aqui, né? Tá pensando alto, tá. Uma coisa. É uma só. É uma só, né? Pô, teria tantos pedidos, mas enfim. Que ela fosse uma criança uma pessoa que respeitasse o próximo e fizesse algo, né, fosse útil ao próximo. Ok. E se eu te disser assim que esse seu desejo é um dos benefícios da liderança positiva? Será que a gente precisa se tornar um adulto para a gente aprender liderança positiva?
Não. Eu defendo uma tese, sabe? A liderança positiva, ela existe na relação pré-natal. Entendi. A criança, e como educadora há mais de 20 anos, a criança, ela aprende tudo que está ao seu redor. E quando ela está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, dentro do ventre da mãe, ela já está aprendendo. Certo. Então, assim, toda emoção que a mãe tem, positiva, negativa, tudo para na criança. Entendi. Então, imagina um casal, né, que se trata muito mal durante um período gestacional. E já existem pesquisas em relação a isso. A criança, com certeza, vai adquirir, vai aprender algo em relação a esse tipo de relação. E o contrário também se mostra verdadeiro. Quando o casal se relaciona muito bem, essa criança, quando ela vem ao mundo, ela também já apresenta características de aprendizagem dessa relação. Então, no meu entender, a liderança positiva, ela talvez não seja nem, não é uma faculdade, né, que você tenha que aprender hoje ou amanhã ou daqui a um ano. Né? Na hora que a gente toma consciência de que ela existe, é o momento de começar a praticar. Show. Mesmo porque ela não acontece em detrimento de nenhum outro estilo de liderança, como eu falei para você. Então, se a pessoa mais tarde definir ser o tipo de líder A, o tipo de líder B, o tipo de líder C, ela vai poder ser um líder A positivo, um líder B positivo, um líder C positivo. Entendi. Então é isso. Já que a gente está falando de criança, né? Eu vou deixar aqui aberto, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre, a gente vai encerrar esse agora, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre educação positiva. Já que a gente está falando de criança, vamos falar sobre educação positiva, né? É um tema interessante para os professores, para os pais, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, assistindo a gente. Eu espero que agregue mais valor. É isso aí, Sandro. Te agradeço mais uma vez pela tua contribuição e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, galera. Agradeço a você e a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.